Olá, boa noite, Rodada de Negócios está no ar. Bom, minha gente, hoje vamos falar de um assunto que a gente adora, smartphones. Quem não fica aí conectado por horas e horas no seu e como ele faz parte do nosso dia a dia cada vez mais, não é verdade? E, obviamente, vem passando por uma constante transformação, tudo isso muito em virtude do avanço tecnológico que muda dia a dia e também em virtude do nosso comportamento, né, enquanto consumidor. Bom, o meu entrevistado é o diretor de produtos da Jovi, André Varga. Essa marca, Jovi, foi criada especialmente para o mercado brasileiro pela Vivo Mobile Communication. Bom, André, seja muito bem-vindo ao Rodada de Negócios. Boa noite, Luna. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, eu falei sobre os smartphones que, na verdade, viraram, eu acho que uma extensão do nosso corpo, né? A gente está o tempo todo conectado e, obviamente, o consumidor brasileiro e o mercado brasileiro é extremamente estratégico quando a gente fala sobre o mercado de smartphones. Fala um pouco como surge a Jovi nesse contexto. Bom, a Juvi é hoje a marca dedicada para o mercado brasileiro, como você mencionou, de uma gigante fabricante lá fora, que é a Vivo Mobile. A origem da empresa é na China. Essa empresa hoje, globalmente, é o quarto maior fabricante de telefones celulares do mundo. É uma empresa que hoje está presente em mais de 60 países. São mais de 500 milhões de usuários com telefones conectados no mundo afora. É uma empresa que tem uma experiência de desenvolvimento de novas tecnologias e de atuação em mercados estratégicos já de uma boa data. Apesar de ser a quarta maior fabricante global, hoje ela tem posição de liderança em alguns mercados estratégicos, né? O próprio China, que é o mercado doméstico de origem da marca, a Índia, que é um mercado super grande. E aqui no Brasil a gente chega recente, pequenininho, né, no início da operação. Estamos completando em maio agora o primeiro ano de venda ao consumidor. E a razão de, né, escolher ou vir para o nosso mercado, o mercado brasileiro é um mercado estratégico para todo mundo, né, só uma referência, ele está entre os 4 ou 5 maiores mercados em termos de demanda. Tá? Imagina. Então, olhado com muito carinho esse mercado, a empresa decidiu entrar nele. Primeiro grande obstáculo, o nome. E aí tudo isso gerou todo um desenvolvimento, toda uma história da marca aqui no nosso mercado. E a partir disso, além do nome, quais os principais desafios para colocar uma operação do zero em ação, né? O mercado brasileiro é um mercado bastante desafiador, né? Além de ser um mercado grande em seu tamanho, em demanda, é um país de dimensões continentais, então você tem desafios de logística, você tem desafios de produção, né? O Brasil é um país industrializador. Então, antes mesmo do lançamento da marca, ou até mesmo de saber se vai poder usar a marca localmente ou não, a empresa fez muitos estudos, bastante pesquisa e planejamento para lançar a marca localmente. Então, algumas verticais foram desenvolvidas, né? Tem a questão da marca, um outro ponto bastante importante é entender a estrutura do mercado brasileiro, né? Quem são os canais, operadoras, varejo, o online, o offline. Então, cada país tem uma combinação distinta e, dependendo dessa configuração, você tem que ter uma estratégia. Isso foi equacionado, foi estudado, foi entendido antes de começar a operação. Então, o segundo ponto é a questão, vamos importar ou vamos produzir localmente? Isso também foi estudado, pensado antes de a gente montar essa estratégia. E um terceiro pilar, que é o mais importante, é o consumidor, né? Quem é o brasileiro, né? O que faz o brasileiro comprar um telefone celular, como ele compra, onde ele compra, que tipo de comparações ele faz e, mais do que isso, depois que ele compra o telefone, o que ele faz com ele? Né? Depois ele já tem o seu telefone, qual é o perfil de uso, que situações, que dores ele tem com o seu telefone atual, que pontos não atendidos poderiam ser solucionados pela indústria. Então, tudo isso demandou um trabalho de planejamento que já vem de 2, 3 anos antes, e culminou no lançamento em maio de 2025 no mercado nacional, já com uma marca dedicada e exclusiva para o mercado brasileiro, que é o nome Jovi. Aproveitando então a sua deixa, quem é o consumidor brasileiro no mercado de smartphones? O que ele procura mais? É valor, é preço, né? É Uhum. custo. E também
Se é a operacionalidade do produto, é a tecnologia, conectividade, o que ele busca mais? No Brasil, você tem diversos segmentos e diversos perfis, né? Uhum. Até pela distribuição socioeconômica do país e o tamanho da população, você não pode conseguir taxar que o brasileiro é só É isso, só né? isso, é Tem claro. uma série de segmentações que você precisa fazer. A empresa descobriu isso muito cedo. Temos que, de fato, pesquisar os consumidores, entender faixas de preço, entender hábitos do consumidor e entender onde estão as oportunidades. E durante esse processo, a gente aprendeu muita coisa. Então, algumas coisas a gente percebeu, inclusive, que foi evoluindo no mercado brasileiro. Então, o brasileiro hoje, sim, ele tem uma sensibilidade para custo e para benefício, mas, ao mesmo tempo, o consumidor está mais exigente em relação às especificações de produto, à experiência de produto. O consumidor brasileiro aprendeu a comprar mais online, tá? Sim. Hoje, estima-se que mais ou menos metade do mercado seja online e outra metade offline. A jornada de compra não é pura, então o consumidor pode até comprar o produto online, mas ele tem uma parte de descoberta do produto em loja física, depois ele procura online, ou o inverso. Sim. Ele vai numa loja física, depois ele vai consultar reviews, ele vai entender especialistas, ele acaba descobrindo uma oferta, uma vez convencido que o produto é bom e compra online. Então, essa jornada é mista, mas a venda final, o online vem ganhando bastante espaço. Então, nós estudamos tudo isso. E buscamos quais são aqueles segmentos, quais perfis específicos, no momento de introdução no mercado, a empresa poderia ter mais sucesso. Sim. Então, existem certos consumidores que talvez você não tenha a melhor proposta de valor, e para outros que você olha e fala, nossa, eu tenho um produto perfeito para esse consumidor. E um outro ponto bastante interessante é que, inicialmente, para esse consumidor talvez eu não tenha, mas eu fizer um pequeno trabalho de engenharia e customizar e localizar, e aí é um ponto forte da empresa, uma vez que a marca é dedicada para o Brasil, nós temos um pouquinho mais de liberdade com a nossa matriz para solicitar alterações em especificações globais. Elas têm limites, obviamente, mas a gente conseguiu, por exemplo, hoje nós chegamos à marca já de 10 telefones lançados, 10 telefones celulares, deles, 4 nós conseguimos fazer alterações, seja em nome de produto, em especificação, em combinação de câmera ou de bateria, justamente porque estudamos o consumidor, identificamos a oportunidade e convencemos a nossa matriz de que, olha, se eu mudar isso nesse produto, ou se eu colocar um produto que não estava destinado originalmente para esse público, eu consigo ter um sucesso de vendas. Então, essa flexibilização é um ponto forte da empresa. Mas o brasileiro tem ficado mais conhecedor de tecnologia, ele tem migrado a modo, o canal de compra. E um outro ponto que a gente percebeu também em pesquisas com consumidores, a relação nossa com câmeras fotográficas. O brasileiro, ele tem, a gente compara isso depois já de alguns meses já vendendo o produto, você consegue analisar o comportamento dos aparelhos que estão ligados na rede. Então a gente consegue saber quanto tempo, obviamente respeitando-se a individualidade de cada consumidor, você consegue saber quanto tempo as pessoas em média usam do dia com a câmera, que tipo de funcionalidade da câmera, se é foto, ou se é vídeo, se é selfie a câmera principal. E tirando lá um segmento, por exemplo, a gente percebeu, e aí comparando com o resto do globo, o brasileiro ele tira mais selfies do que a média global. O consumidor brasileiro ele liga mais a câmera de vídeo do que a média global. Ele usa muito o zoom, muito mais do que a média global. A gente tem, por exemplo, experiências em outros mercados que o uso da foto da câmera não é tão pronunciado, ou se é pronunciado, o consumidor acaba usando funções básicas. Ele tira a foto e depois ele edita. Sim. O brasileiro já não, a gente já está o zoom, a selfie, e até curiosidades, né, conversando até com os nossos engenheiros chineses, eu falei, nossa, mas o brasileiro tira tanta selfie, porque tanta fotos de pessoas, né? Eu falei, você tem que entender que o brasileiro é o povo mais bonito do mundo, né? Então a gente não tem medo de capturar e preservar e compartilhar essas imagens. Faz parte da cultura do país, né? E tudo isso a gente aprendeu justamente fazendo pesquisa com o consumidor. Sem dúvida. E tudo isso muito impulsionado também pelas redes sociais, né? A gente é um povo muito conectado. A gente está o tempo todo criando conteúdo, seja para mostrar o seu dia a dia, seu lifestyle, né? A gente está o tempo todo conectado. Isso é uma verdade.
A gente só está atrás dos Estados Unidos em termos de conectividade, de uso de redes sociais. Então, quer dizer, e quase já passando, né, em termos de consumo. Então, é um mercado muito abrangente. E eu fico imaginando também, antes da gente até começar a entrevista, eu fiquei pensando muito nisso, no quão desafiador é para um consumidor como o nosso, no Brasil, que adora tecnologia, que quer o smartphone para justamente ter nele todos essas funcionalidades, né, para que ele possa incrementar aí o seu dia a dia nas redes sociais, colocar fotos bonitas, né, e estar ali o tempo todo conectado, com tanta oferta e produtos de marcas que já são muito conhecidas. Como é que também foi esse desafio de fazer a Jovi se tornar conhecida de todos os brasileiros? Porque ainda é um caminho, né? Ainda está ali nesse processo. A gente costuma dizer que nós somos um bebezinho de 1 ano. O É, bebezinho de 1 ano, ele está aprendendo sim, já engatinhou, está começando a levantar, sim. balbuciando algumas palavras, até a fase adulta ainda tem bastante chão. Mas a gente tem que respeitar cada uma desses passos do desenvolvimento. O mercado brasileiro ele passou muitos anos, até mais de década, limitado a poucas marcas, né? Seja pelo modelo do negócio brasileiro, que acaba de uma forma ou de outra exigindo que você tenha a produção local, em volumes grandes e tudo mais. Algumas marcas acabaram abandonando o mercado, depois até o mercado global, mas o mercado lá fora tinha um cenário bem diferente, tá? Você tem muito mais marcas lá fora. A China tem se mostrado um berço de novas marcas e novas tecnologias. Aos poucos, seguindo o caminho do Oriente, vindo para o Ocidente, lentamente vão chegando e, querendo ou não, as Américas Sim. estão no oposto do globo. Então, chegou o momento das Américas, da América Latina, em particular o Brasil. O brasileiro está começando a aprender a perceber que quando ele vai numa loja, ele não fica mais limitado a 2, 3 marcas, ele tem mais opções. E o exercício ficou mais difícil para o consumidor, né? Tem que Sim. conseguir decidir qual é o produto correto para o que realmente ele está precisando. Do lado do fabricante, e aí é o desafio legal, é você fazer desse desafio uma oportunidade. Então, primeiro, dentro da nossa estratégia, nós entendemos que, por ser uma marca nova, e literalmente totalmente nova, porque nem referência lá fora ela tem, não é todo mundo que associa a marca Jovi com a nossa marca global, é que a descoberta seja um processo agradável para o consumidor. Então, inicialmente, por mais que você tenha uma grande oportunidade de vendas online, você tem que ter um foco do início com o mercado offline, o mercado físico. Então, na estratégia inicial da empresa, poxa, vamos começar uma execução bem feita, com poucos canais e depois expandir isso. Isso está um pouco na filosofia da empresa, né? Os fundadores da empresa, lá na China, eles seguem a filosofia do taoísmo, né? O taoísmo, em breves palavras, ele é mais importante o caminho do que o ponto. Tanto faz onde você quer chegar. Escolha o caminho correto. Alguns vão longe, outros vão perto, mas se você faz o caminho certo, a felicidade vem, né? A terra é de boa qualidade, em qualquer semente ela brota algo. Então, dentro dessa filosofia, a empresa tem um conceito que até tem uma tradução difícil do mandarim, chamada de Ben Fen. O Ben Fen, de alguma forma, se traduz a algo mais do que o íntegro. Ou seja, primeiro faça o certo, depois você aprimora a forma de fazê-lo. Então, quando você toma a decisão, por exemplo, de produzir localmente, está fazendo certo. Quando você toma a decisão de não fomentar um mercado ilegal, você faz a coisa certa. Quando você toma a decisão de contratar a mão de obra local, você está fazendo a coisa certa. Fazer parcerias corretas com os canais, não para ser só mais uma marca, mas para que a venda do seu telefone também seja benéfico para aquela operadora, para aquele varejista. E, sobretudo, para o consumidor, né? Trazer benefícios e funcionalidades que o consumidor de fato quer. Então, isso ajudou muito a gente alinhar a estratégia e, de início, foi até interessante, havia uma ideia de que vamos começar bem limitado, talvez uma operadora, talvez só um varejista, e depois, bem executado, a gente começa a expandir. E ao explorar esses canais, essas conversas de negociação, nós começamos a perceber que tínhamos condições de ir além disso num prazo até curto. De início, nós já começamos com 2 operadoras, 2 varejistas nacionais, e agora, com 1 ano de operação, nós já cobrimos todas as operadoras, todos os grandes varejistas nacionais, já entramos também nos varejistas regionais,
As plataformas online também, estamos com as principais 3 plataformas no Brasil, justamente com a ideia de que vamos fazer bem feitinho. A expansão acelerada, sem critério, ela não é o caminho correto. Sim, é verdade. Então foi com esse pensamento que a empresa decidiu, primeiro ter esse foco no offline, porque o consumidor ele tem que descobrir essa marca e o brasileiro ele é de pegar em produto. Tá? Você vê o review na internet, você vê opinião de especialista, mas tá bom, vamos numa loja olhar, que cara tem esse telefone? Deixa eu lá tirar uma foto para ver se essa câmera é tudo isso que dizem. Deixa eu ver essa história da bateria, que é super, bem maior e que dura mais, se o produto não é grosso, pesado. Então você tem que ter essa experiência. Então, parte da nossa estratégia foi, junto com os varejistas, montar experiências em loja para que o consumidor pudesse realmente ver a qualidade do produto, experimentar esses diferenciais, chamar a atenção desse consumidor para que ele comece essa jornada de descoberta da marca e que culmine com a compra do produto. Sim. Não por acaso, em menos de um ano, vocês já estão presentes em 1.800 pontos de venda, ou seja, isso tem muita conexão com o que você acabou de falar agora, né? A Exato. importância de estar presente ali. Nós começamos com um número de lojas físicas menores e em um ano nós conseguimos já 1.800 pontos de venda. A nossa fábrica, por exemplo, para poder justamente atender esses pontos de venda, esses canais, ela começou com uma capacidade produtiva que faria 100.000 peças em 12 meses, em um ano. Em 6 meses nós já conseguimos quintuplicar essa capacidade. Então hoje a nossa fábrica em Manaus ela tem a capacidade de entregar 500.000 aparelhos em um espaço de 12 meses. Rodada de Negócios está de volta e a gente continua, minha gente, falando de um assunto que, vamos combinar, a gente adora: smartphones. E aí, hein? Como é que você usa mais o seu que está aí? Eu tenho certeza que está na sua mão ao mesmo tempo que você está me assistindo, ou quem sabe está me assistindo é por ele mesmo, não é? Então, são várias funcionalidades e por isso mesmo, esse mercado não para de se transformar. E hoje a gente está falando de uma marca que é super jovem e é uma marca destinada ao consumidor brasileiro, a Jovi. Eu estou conversando com o diretor de produtos dela. A Jovi, inclusive, é uma marca que é da Vivo Mobile Communication, essa gigante, né? E aí, André Vargas, conta pra gente. A gente falou sobre várias características, sobretudo a implementação dessa marca aqui no Brasil, né? E é muito interessante ver já o crescimento dela. Porque vocês, olha, tiveram aí o último lançamento do Jovi V70 5G e ele superou 40% de vendas em relação à geração anterior, ou seja, é muito exponencial, é muito importante para uma marca tão jovem. Exato. O V70 ele foi um produto que é um daqueles que a gente fez uma customização, uma adaptação para o mercado nacional. Então, em maio do ano passado, nós lançamos produtos que eram antecessores aí ao V70, que era o V50 e o 50 Lite. Em paralelo às pesquisas com consumidores que ainda não tinham comprado o produto, começamos a pesquisar também quem comprou o produto. Tá? A empresa tem muito essa questão de fato, colocar o consumidor brasileiro no centro do processo de decisão. Então, tudo ali é na base da pesquisa. Seja pesquisa individual com o consumidor, pesquisa usando institutos, pesquisa de dados de uso de telefone. E aí nós chegamos a algumas conclusões, né? Primeiro, olhando esses consumidores dessa faixa de preço, eu estou falando de celulares acima dos R$ 3.000, os produtos já lançados e os consumidores brasileiros comparados com os lá de fora, chegamos a essas conclusões sobre o uso de mais selfie do que a média global, de você usar mais vídeo do que a média global, de usar mais zoom e fotos com mais recursos. E isso foi para a prancheta e a gente resolveu, acho que temos que para o próximo produto trazer algo que realmente vá de encontro à demanda desse consumidor. A gente também percebeu que o consumidor brasileiro também, mesmo nessa faixa, ele passa mais horas longe da tomada do que a média global. Uma característica do brasileiro, que carrega à noite o celular, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a balada quando é jovem, e muitas vezes a bateria não está lá à disposição, ou você tem que usar um carregador, um power bank e tudo mais. Isso, inclusive, já tinha descoberto ou mapeado em pesquisa anterior com o consumidor.
E entendendo essa dinâmica toda é que a gente resolveu trazer um produto para o nosso mercado com um design com bastante apelo para o consumidor. Esse produto traz para o mercado brasileiro uma resolução maior de câmera, é uma câmera de 200 megapixels numa faixa de preço mais acessível. Ali tem uma excelente câmera de selfie com 32 megapixels que consegue capturar fotos de selfie com alta qualidade. Você consegue fazer zoom com uma boa qualidade. Então tudo isso vai de encontro com aquilo que a gente pesquisou. Ele vem com uma bateria de 7.000 miliamperes, uma forma fácil de a gente entender a ordem de grandeza, que é uma bateria de um tablet de 10 polegadas. Você tem essa mesma capacidade de energia num celular e ele não fica mais grosso nem mais pesado por conta disso. E o carregador, inclusive, vem na caixa e tudo. Então, tudo isso a gente equacionou e encapsulou dentro de um produto e, obviamente, impulsionado por uma boa campanha de marketing, né, voltada para esse público jovem, para esse público estudante. Hoje a gente está fazendo toda uma ativação usando o MC Hariel, que é um expoente da música, né, estudamos muito a fundo esse público, qual é o gosto da música, e que tipo de artista ou de celebridade tem apelo com esse público, e aí hoje a gente tem toda essa campanha em cima dessa plataforma de música e câmera. Eu ia falar exatamente sobre isso, né? Sobre toda a estratégia de marketing que foi criada, obviamente, para a expansão da Jovia aqui no Brasil, né? Porque chega e aí vai expandindo, vai caindo no gosto popular e o marketing é muito importante nesse contexto, né? E imagino que, além do MC Ariel, vocês devam também ter alguns outros influenciadores, pessoas que foram escolhidas para conversar com esse público. Porque é o público jovem que a Jovi, para o público jovem, é um pouco isso? É um público foco de vocês? Público foco sim, mas ele não se limita a. Sim. Em outras famílias, por exemplo, nós temos celulares com uma faixa de preço mais acessível, que são os da família Y. Ano passado nós lançamos 3 produtos, nesse ano nós já lançamos 3 também, e usando a mesma dinâmica de entender o consumidor em antemão, pesquisar, entender o consumidor que já está dentro da base, como é que ele se comporta, e aí a gente acabou atendendo um público mais de micro e pequenos empreendedores, que no Brasil é um segmento bastante grande e ativo, e obviamente que o marketing para esses produtos também trabalham com esse tipo de influenciador, que trabalha com os pequenos e micro empreendedores. E aí, por exemplo, também nessa pesquisa para consumidor, para esse segmento, a gente foi a ponto não só de entrevistar, mas de acompanhar a jornada desses consumidores. Tá? E uma das situações, é uma história bastante interessante, era um dono de um restaurante, e era o primeiro restaurante dele, era uma pessoa que era um cozinheiro e ele resolveu abrir o seu próprio negócio e tal. E a gente acompanhando lá e o cara pendurado num power bank dentro do próprio restaurante. E eu, mas cara, você tem uma tomada ali, por que você não carrega? Eu falei, não posso largar meu celular. Meu telefone celular, eu uso para atender chamadas, para agendar reservas, falar com fornecedores, ele vai para cima e para baixo, eu não posso ficar com ele parado 1 hora numa tomada. Então, para esse público, nós trouxemos também um telefone com uma bateria com uma altíssima capacidade. Esse mesmo consumidor, ele, por ser o seu primeiro empreendimento, muitas vezes, por mais que ele esteja em redes sociais, ele não tem uma estrutura de uma agência, de um filmmaker. Então, muitas vezes, ele mesmo tem que fazer o seu conteúdo. Então, nós pegamos a câmera selfie original, que era de baixa resolução no nosso portfólio global, e somente para o mercado brasileiro ele traz uma câmera de alta resolução também na selfie com 32 megapixels. Por quê? Porque nós percebemos isso em pesquisa em campo, olhando o consumidor. Muito bom. E aí vem a inteligência artificial também, que vem modificando completamente um modo como a gente vive e consome. E aí, qual é o impacto real da inteligência artificial? Hoje, o telefone celular, querendo ou não, é o equipamento eletrônico que mais horas do dia passa colado na gente, né? Exatamente. Eu digo que é uma extensão do nosso corpo, né? Exato. Total. Se você esquecer a carteira, talvez você não volte para casa para buscar. Relógio também não, mas o celular ninguém larga para trás. Exato. Tá? Então, dado que ele realmente é o nosso companheiro do dia a dia, ele acaba virando a plataforma principal para qualquer nova tecnologia. Com câmeras foi isso, né? Antigamente, quando não tinha o smartphone, você tinha uma câmera digital e um telefone. Hoje, a câmera migrou para o telefone celular, o player de música, o player de vídeo, o próprio tá no consumo, celular. muitas vezes a própria televisão virou o seu telefone celular. Da mesma forma, está acontecendo com a inteligência artificial. Existem 2 vertentes disso.
Primeiro é a inteligência artificial aplicada no software do aparelho para ele gerenciar atividades do telefone e o consumidor nem percebe isso. Tá? Isso já não é novo, né? Isso já a indústria Sim. já vinha fazendo com otimizações de imagem, com gerenciamento de bateria e cada vez isso melhora, mas isso era um assunto de engenheiros. Né? Falar, o seu telefone tem, mas era um papo dos engenheiros, não era do consumidor. Agora, com a inteligência artificial generativa, ela já ganha do consumidor essa interação mais forte, de você fazer coisas, pedir coisas, e o celular está sempre à mão. Então, essas duas vertentes, elas são bem contempladas nos telefones hoje, mesmo nos de faixa de preço mais acessível. Você tem hoje celular no nosso portfólio que mesmo na faixa de R$ 1.000, R$ 1.200, você consegue ter lá funcionalidades de busca por imagem, de apagador de objetos, de otimização de fotos, usando inteligência artificial. E aí, conforme você vai subindo na escala de preço, o produto fica mais sofisticado a ponto de ele ser, por exemplo, no caso do V70, que é o nosso hoje produto topo de linha, você consegue usar no zoom dele um auxílio da inteligência artificial para que a imagem fique bem focada, enquadrada e você tirar o máximo daquela imagem. Então, a inteligência artificial no telefone celular é um caminho sem volta. E cada vez mais o consumidor vai começar a interagir com isso e vai chegar ao ponto que ele sequer vai perceber que aquilo que está interagindo com ele veio de um desenvolvimento de IA, né? Sem dúvida. Bom, gente, que pena, André. Você acredita que o nosso tempo já acabou? Ele voa. Voa, né? Que pena. Mas olha, Jovi tá aí com quase 1 ano de vida ainda, um bebezinho. Tenho certeza que as portas aqui estão abertas para você voltar daqui a um tempo e falar sobre mais novidades da marca, tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. E obrigada a você que mais uma vez marcou presença aqui com a gente no Rodada de Negócios. Agora você fica com os bastidores do crime. E sábado que vem, já sabe, a gente tem um encontro marcado aqui e eu, como sempre, espero você. Até lá. Tchau.